Olá, amigos. No Minuto Penal de hoje nós vamos falar sobre a prisão do deputado federal Daniel Silveira e sobre a decisão do Supremo Tribunal Federal. Ficou muito claro que o deputado federal praticou diversos crimes com o seu discurso de ódio, inadmissível e atentatório ao Estado Democrático de Direito, devendo ser, portanto, processado criminalmente e respeitado, evidentemente, o contraditório, a ampla defesa e o devido processo legal, se evidenciada a culpabilidade, ser punido na forma da lei. Assim como também, pela Câmara dos Deputados, deve ser instaurado no Conselho de Ética um procedimento para apurar não só os crimes praticados, mas também a quebra de decoro parlamentar, que pode culminar, e acredito que deva culminar na sua cassação pela quebra do decoro parlamentar. Mas cabe avaliar também a forma como o Supremo Tribunal Federal conduziu a questão. A prisão é absolutamente ilegal, o que não o absolve dos crimes praticados. Vejam, senhores, tá? Com todo respeito à decisão do ministro Alexandre de Moraes, não havia situação de flagrante delito. A Constituição Federal até prevê que crimes praticados contra o Estado de Direito são inafiançáveis. Artigo 5º, inciso 64 da Constituição Federal. No entanto, a mesma Constituição Federal estabelece no artigo 53 que os deputados e senadores são invioláveis civil e penalmente por quaisquer de suas opiniões, palavras e votos. Vale ressaltar que o deputado federal não se valeu de opinião, nem de palavra, nem de voto, mas sim de crime. Portanto, não está acobertado pelo artigo 53. Mas o parágrafo 2º do artigo 53 diz o seguinte: desde a expedição do diploma, os membros do Congresso Nacional não poderão ser presos, salvo em flagrante de crime inafiançável. Nesse caso, os autos serão remetidos dentro de 24 horas à casa respectiva, para que, pelo voto da maioria de seus membros, resolva sobre a prisão. Então foi praticado um crime e o crime é inafiançável, mas estava o deputado em estado de flagrante delito? Obviamente que não. Os crimes praticados são instantâneos, porque são praticados por palavras, ofensas, ameaças, tudo contra o Estado Democrático, mas por palavras. Portanto, são crimes instantâneos, que não se protraem no tempo, não se admite a prorrogação do estado flagrancial, como nos casos de crime continuado ou de crime permanente. Não é, absolutamente não é o caso, tá? Então, não estava em flagrante delito. Essa é a primeira questão. Segundo ponto, não existe no nosso ordenamento jurídico, seja na legislação infraconstitucional, seja na Constituição Federal, decreto de prisão em flagrante. Isso foi uma inovação do ministro Alexandre de Moraes, o decreto de prisão em flagrante, a expedição de mandado de prisão em flagrante. Isso não existe. O flagrante é aquela situação em que o sujeito é preso com a boca na botija, vamos dizer, e qualquer pessoa do povo pode prendê-lo em flagrante. Não havia estado de flagrante e não existe mandado de prisão em flagrante. Esse é um segundo ponto. Um terceiro ponto é que na audiência de custódia, realizada por um juiz auxiliar do Supremo Tribunal Federal, não se levou em consideração o artigo 310 do Código de Processo Penal, que diz que, remetidos os autos de prisão em flagrante ao juízo, o juiz deve relaxar a prisão, se ela for ilegal, deve conceder a liberdade provisória com ou sem fiança, se for o caso, ou então decretar a prisão preventiva, se preenchidos os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Nenhuma dessas providências foi tomada. O juiz auxiliar simplesmente validou a prisão em flagrante, o que tinha que ser validado pela Câmara, e depois foi validado pela Câmara. Mas a validação da prisão em flagrante se dá pela Câmara, e não pelo juiz de custódia. E após a validade da situação pela Câmara, aí sim, uma nova audiência de custódia deveria ter sido realizada. Então, o procedimento foi atropelado, o procedimento processual penal foi atropelado pelo Supremo Tribunal Federal e nos parece que foi moldado para um caso específico, o que é absolutamente perigoso, né? Porque, apesar
do odioso crime praticado pelo deputado, não se admite qualquer perseguição, essencialmente a política, no âmbito do poder judiciário. Então, a decisão foi um equívoco e a prisão é absolutamente legal. Mas, repito, a ilegalidade da prisão não absolve o deputado federal dos seus crimes praticados, crimes odiosos, atentam contra o Estado Democrático de Direito, deve sim ser exemplarmente punido pela Justiça e cassado pela Câmara por quebra de decoro parlamentar. Esse foi mais um Minuto Penal. Obrigado e voltamos em breve.